apesar de não ser inteligente e não ser artificial, a inteligência artificial tem se demonstrado uma arma perigosíssima, tanto no que tange ao parasitismo, como eu já falei, ao extrativismo da produção física e intelectual do ser humano, mas, para mim, ela nada mais é do que a realização do sonho que vem desde a Idade Média até anterior a ela, da completa e total automação, dominação e controle da mente humana. Essa, para mim, é a verdadeira face. Se você tirar toda a propaganda, todo o marketing, toda a imagem, né, pintada pelos evangelistas da inteligência artificial, se você remover isso e olhar embaixo, o que você vê é que as ferramentas de inteligência artificial produzidas nessa última fase desses 80 anos de fracasso, porque foram 7 ou 8 ciclos parecidos com o nosso agora, não tão gigantescos, onde a inteligência artificial prometeu mundos e fundos e nunca cumpriu e colapsou. Se nós tivéssemos tempo, eu poderia contar para vocês a história desses ciclos, mas o que nós estamos vivendo hoje realmente é o ciclo mais estapafúrdio da área, mas o objetivo final, não tenham dúvida, a inteligência artificial é uma ferramenta político-econômica de dominação, de controle da mente humana e do comportamento humano. E ela está sendo implementada por debaixo dos nossos olhos, porque a conveniência do uso dessas ferramentas está sendo maior do que o nosso desejo de manter a nossa agência no mundo. Nós estamos renunciando à nossa atuação no mundo, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista físico, pela conveniência provida pelas ferramentas de inteligência artificial que nos permitem pedir comida no iFood, pedir um Uber, realizar tarefas que antes nós fazíamos com as nossas próprias mãos, ao invés de pintar um quadro ou de desenhar um cartoon, ou de escrever com as nossas mãos, ou mesmo digitando os nossos livros, nós estamos delegando essas funções cognitivas para aplicativos de inteligência artificial. E o que está acontecendo? Eu não tenho muito tempo sobrando, mas o que está acontecendo é claro, vários estudos já começam a mostrar que a atividade cognitiva do ser humano está sendo comprometida por esse processo de delegação para sistemas artificiais. Nós estamos diminuindo a nossa capacidade de manter a atenção, de memória, de raciocínio lógico, de raciocínio matemático, de capacidade de criatividade, de abstração, de imaginação, porque nós estamos informando ao nosso cérebro que ele não precisa despender energia, alocando o budget energético, o orçamento energético do cérebro, que é altíssimo, por volta de 20% de toda a energia que nós produzimos vai para o cérebro. Nós estamos dizendo ao nosso cérebro, olha, eu não preciso dessa energia ser alocada para certas áreas do cérebro que são importantes para a memória, porque eu posso pôr a minha memória num telefone celular, e assim eu esqueço o número de telefone dos meus filhos, dos meus pais, dos meus esposos e mulheres, eu mal e mal lembro do meu número de telefone, porque eu pus tudo isso numa memória digital, e o meu cérebro foi informado que ele não precisa gastar energia mantendo as minhas memórias naturais. Isso não é um acidente, na minha opinião. Isso é um projeto. Porque quanto mais imbecis a inteligência artificial conseguir produzir no futuro, maior a chance dela automatizar, dominar e controlar o ser humano. Se ela conseguir reduzir dramaticamente as aptidões cognitivas do Homo sapiens, que levaram milhões de anos para serem produzidas e sedimentadas na nossa espécie, ela terá uma missão muito mais fácil de controle e dominação do que ela teria 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, ou 10 anos atrás. Então, o que está acontecendo? Nós temos uma crise nas universidades que sofrem hoje com a possibilidade clara, com a chance real de simplesmente desaparecerem, porque hoje você tem 2 exemplos para terminar.
cientistas produzindo artigos com inteligência artificial, que são mandadas para revistas, que mandam para revisores que usam inteligência artificial para revisar os artigos, que devolvem para os editores que usam inteligência artificial para decidir se o artigo é aceito ou não. Ou seja, máquinas estão produzindo conhecimento que são revisadas por outras máquinas para serem lidas por quem? Por máquinas, que produzem resumos inacurados, imperfeitos, cheios de defeitos, que eventualmente os resumos, não o trabalho original, serão lidos por outros cientistas ou outros alunos. Alunos que, por sua vez, hoje realizam suas provas usando inteligência artificial, entregam para professores que, desesperados, usam sistemas de inteligência artificial para corrigir as provas. Ou seja, máquinas lidando com máquinas no ambiente acadêmico. Com a proposta de vários dos overlords da inteligência artificial, que as universidades são supérfluas nesse momento. Você só precisa ter um computador e uma conexão com a internet e que você vai poder fazer seu curso você mesmo, o curso que você quiser. Você não precisa ir para uma escola, você não precisa conviver com seus pares, você não precisa ser exposto a novas opiniões, opiniões divergentes, você não precisa conhecer outras formas de pensar, porque você pode se autoeducar. Curiosamente, no final do ano passado, pela primeira vez desde que a internet foi popularizada, o conteúdo da internet, que era, num certo momento da nossa história, totalmente produzido por seres humanos, a partir de dezembro do ano passado, a maioria do conteúdo da internet hoje foi produzido por bots, ou por inteligência artificial. Estima-se que daqui a 5, 10 anos, toda a internet, ou vasta maioria da internet, mais de 90%, o conteúdo dela será produzido por máquinas. Ou seja, a ferramenta que foi idolizada, vendida para nós como a que nos possibilitaria uma conexão global de todos os seres humanos, uma verdadeira democracia orgânica, vai deixar de ser humana. O conteúdo humano dela vai desaparecer, inundado pela torrente de produção artificial. E isso, para terminar, nos convém, é importante afirmar, nos levou à bifurcação desse instante, onde, primeiro, ninguém em sã consciência consegue dizer o que é verdade. Se você não for testemunha ocular de um evento, nenhum filme, nenhuma foto, nenhum áudio pode ser auditado com certeza, porque até mesmo as ferramentas de inteligência artificial para dizer que o produto que você está auditando veio da inteligência artificial não funcionam. Elas falham em mais da metade das tentativas. Então, primeiro, a verdade está sendo aniquilada. Nós estamos vivendo já na tsunami do pós-verdade. E com todas essas características, a tentativa do fim do trabalho, a destruição ecológica do planeta, a destruição da democracia, que eu nem tenho tempo de falar, mas que é outro subproduto dos overlords das big techs que não acreditam em nenhum tipo de democracia popular. Nós vivemos, nesse instante, a maior bifurcação, provavelmente a maior bifurcação da história da humanidade, onde nós vamos ter que decidir se nós queremos e desejamos continuar sendo humanos, se nós desejamos continuar sendo parte de uma tribo humana, se nós desejamos salvar o planeta da provavelmente maior extinção de matéria orgânica de todos os tempos, que já está a caminho, e alguns cientistas ambientais já dizem ser irreversível, e se nós vamos finalmente decretar a nossa rendição às máquinas. Eu queria terminar citando esse meu grande herói humanista, o Lewis Mumford, quando perguntado se havia esperança para a espécie humana com o advento do computador, isso em 1961, e ele usa isso para terminar um dos livros mais fenomenais que eu li na minha vida, que é Arte e Tecnologia, de Lewis Mumford, recomendo, é um livrinho pequeno e é absolutamente sensacional.
A essa pergunta, ele responde simplesmente com o seguinte: quando perguntado se a espécie humana tinha qualquer esperança de escapar da sua automação definitiva pelos computadores, o Lewis Mumford diz o seguinte: nós construímos a prisão, nós escolhemos os carcereiros, nós aprovamos as regras da prisão e auxiliamos na construção dos muros que a cercam. Mas, diferentemente do que os evangelistas da era digital preconizam e alegam, tal qual as muralhas de Jericó, essas muralhas da prisão que nós mesmos construímos não são infinitas nem invencíveis. Porque se, em algum momento que nos resta, antes da capitulação completa, a espécie humana decidir continuar a ser humana, o ruído que ela produzirá será suficientemente forte, tal qual as trombetas de Jericó, para derrubar as muralhas que nós mesmos construímos. Cabe a nós decidir se vamos ficar na prisão ou derrubar as suas muralhas.